Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Rico Mais e ao programa Trades da Semana, programinha onde eu vou fazer uma análise dia a dia de cada ponto operacional, dos melhores pontos operacionais que a gente teve, tanto no mini índice quanto no mini dólar, através da lupa do método Rico Mais. Então nós vamos utilizar tanto o price action dos candles quanto o price action do Renko, que é os padrões de box, e claro, associado ao Fibo Robô. Então, sem mais delongas, vamos ver como é que foi esses trades do dia 13 ao dia 17 da semana. Então vamos começar aqui com o dia 13 de fevereiro, mini índice futuro 10R, 15 minutos aqui do lado. Vamos lá, vamos procurar então qual foi o Fibo aqui, que o melhor Fibo colocado foi o topo do dia 10, com fundo feito às 10h30 aqui do dia 13. Então traçamos esse Fibo traçado, tirar ele ali do fundo do 15 minutos, vamos lá, prontinho, e vamos analisar então qual foi o melhor trade aqui dentro do método Renko Mais, é claro. Então o preço, ele fez o fundo, ele falhou um rompimento de fundo anterior aqui da minoritária e estava falhando um rompimento de fundo mais baixo lá na região dos 108.600, Então ele aqui na região dos 109 mil pontos ele segurou, 109.100 aqui ele estava segurando, Fez essa movimentação forte e dentro dessa movimentação é claro que está o melhor ponto operacional. Nós temos aqui em cima do 7,6, Infelizmente, por assim dizer, não é operar abaixo de um nível de Fibo não é muito interessante quando você está querendo comprar, mas tinha muita coisa aqui dizendo para procurarmos compra, independente se estávamos abaixo ou acima do padrão. Por quê? Primeiramente, nós temos uma grande barra de 15 minutos, essa barra aqui, onde a gente teve um engolfo de várias barras anteriores. Então, várias barras anteriores, vários fechamentos anteriores foram engolfados por apenas uma barra, que é uma barra de muita força. O que nós dizemos o price action, que é uma barra de sinal, uma barra de reversão de momento. E se é uma reversão do momento, o momento estava vendedor, bastante sombras, o preço não estava caminhando, e aqui o preço caminhou. Então nós entramos aonde? Já numa confirmação. Essa entrada já é uma entrada de confirmação. Olha onde é que a gente está, na barra acima de 15. Então é uma boa entrada dentro do método Renko Mais, mesmo estando abaixo do nível de Fibo, que não é o mais interessante. Outro ponto que a gente tem aqui muito bacana é que a gente tem uma falha de continuidade, Tirar aqui um pouquinho a barra. Esse padrãozinho aqui é a continuidade. Para ele se firmar como continuidade, para ele ser dito é uma continuidade, ele teria que ter fechado mais um box abaixo. Quando fecha um box contra, é falha de continuidade. Por que continuidade? Porque dentro desse box menor, onde a gente teve pouca sombra, nós tivemos 246 milhões em negociação de volume financeiro. E no box maior, simplesmente 1,9 bilhões de volume de negociação financeira. Então teve muita força para tentar continuar o preço a cair. E teve o contraponto, veio um box contra, ou seja, deu a falha de continuidade. A entrada era nessa falha. O primeiro alvo dessa movimentação era o 111, 7,6, 111, onde nós tivemos 400 pontos de alvo nessa operação. E é claro, o alvo principal, que é o alvo do 61, lá em cima com 920 pontos de alvo. O preço subiu um pouquinho mais? Subiu, o preço foi até aqui. Mas, dentro dessa movimentação, dentro do Fibo, nós tivemos aí 910, 920 pontos total. E dentro da primeira dinâmica, 400 pontos. Então, esse foi o melhor trade do dia 13 da segunda-feira
através da lupa do método Renko Mais. Então vamos começar aqui a análise do dia 14, né, de fevereiro. A gente teve na terça-feira um dado importante que saiu às 10h30 da manhã. Houve-se uma grande movimentação aqui, a gente pode ver através dos minutos aqui que teve um espaçamento muito grande. Então, bem complexo você operar esse momento aqui, né, que foi essa barra de 15 minutos, esse spinning top aqui, esse doji de 15 minutos foi para cima e para baixo aí, com muita volatilidade. Mas a gente teve uma entrada antes e depois também tivemos uma nova entrada. Vamos lá então, vamos ver essa movimentação. A primeira entrada aqui que a gente vai analisar, muito boa, dentro do que é dito para mim, eu considero essa dinâmica mais forte do Fibonacci, que é o preço trabalhar entre o 7,5 e 23. Aqui nós tivemos microtopo duplo no 15 minutos, no Renko, tivemos topos duplos no 15 minutos mais acima, onde o preço falhou. Ele deu esse padrão de candles aqui, onde é um sinal de topo, onde é um sinal bem forte, marcado aqui de topo, que o preço continua a cair e acelera a volta dele, pelo menos, né, o alvo seria o fechamento de gap. A princípio ele passou desse alvo, foi testar fundos anteriores, né? Então a gente tinha uma boa movimentação. Dentro do Fibo, o alvo estava aqui. O alvo foi aqui, no 7,5, né? No 23, perdão. Então, dentro dessa movimentação, saindo do 7,5 para o 23, nós tivemos aí 450 pontos de alvo nessa operação, né? O stop acima da barra de 15 minutos ali acabou ficando, né? 150 pontos de stop, um pouquinho mais baixo aqui, isso aqui assim. Então, bem acima da sombra, né, da máxima aí do 15 minutos. A gente pegou a volta dessa barra porque o preço subiu fazer a máxima e voltou, né? Olha só, o preço veio, teve o fechamento, ele veio fazer a máxima. Então, a máxima aqui é essa movimentação aqui. Essa é a movimentação de máxima, tá? Do 15 minutos, da sombra do 15. Veio fazer a máxima, depois ele acelera essa queda novamente, vindo aqui para o 23, vindo para o alvo de Fibonacci, né? Então, um belo trade aqui, 450 pontos, né? 10h15 da manhã você já poderia estar com a sua meta no bolso, né? Porque geralmente ele trabalha aí entre 400 a 600 pontos de meta diária no mini índice. Daria aí tranquilamente para você ter batido sua meta, fechado sua plataforma e fazer qualquer outra coisa que não fosse, né, devolver dinheiro para o mercado. Depois o mercado volatilizou aqui na hora do dado, brigou bastante, aí teve toda essa volatilidade, veio novamente no menos 11, e aí aqui nós tivemos uma excelente entrada novamente, onde depois ele chegou a romper o menos 11 e aí seria inversão do Fibo, né, já ao meio-dia e 20, essa entrada, essa correção em falha de rompimento de 3 boxes. Olha lá onde foi essa entrada, que beleza, né? Então, uma entrada dada alta, né? Uma venda alta, né? Porque nós temos que ter a consciência do seguinte, principalmente a pessoa que é um operador de CPF, um operador pequeno, né? Que é o quê? O vender alto e comprar baixo, né? Nós temos que ter isso em mente, né? Nós precisamos vender o mais alto possível e precisamos comprar o mais alto possível. Não quer dizer que você vai vender na máxima e comprar na mínima. Isso é muito difícil de acontecer, mas nós conseguimos, dentro da movimentação dos candles e dos box, achar excelentes operações. Temos que ter paciência para operar novamente ao stop acima da barra de 15. E aqui, como nós tivemos o teste do menos 11 aqui, o alvo seria o menos 11, né? Dentro da dinâmica 480, nós tivemos 380 pontos. No menos 11, 500 pontos. Então, se você não conseguiu fazer aquela primeira operação, você teve essa operação. Nós tivemos outras operações aqui que daria para operar dentro do método Renko Mais? Sim, tivemos. Tivemos essa falha de rompimento de 2 boxes aqui, né, um micro topo duplo novamente, dentro da dinâmica 23 menos 11, né? Aqui um scalp aí de 280 pontos. Então, tivemos outras movimentações, mas aqui nesse programa eu quero mostrar
as operações mais simples que a gente pode vir a fazer com o método Renko Mais. Então essas foram a operação do dia 14, vamos agora ver as operações do dia 15. Então agora vamos lá, vamos fazer a análise do dia 15. O dia 15, a nossa melhor operação começa aqui às 10h34 da manhã. Para amanhã, essa foi uma das melhores operações que a gente teve no dia, novamente dentro da ideia do filé com fritas, dentro do filé mignon 23,76. Né? Então, assim, uma excelente operação vinda. Falha de rompimento de 2 boxes, essa é uma verdadeira falha de rompimento de 2 boxes. O preço falhou romper esse fundo anterior. A gente já teve uma falha antes, ela foi rompida, voltou e aqui ele completou e deu essa falha. O alvo 7,5. Então essa entrada aqui, bem em cima do nível, né? Bem em cima, muito interessante. Olha lá onde é que está essa entrada, né? Na sombra do candle, né? Na sombra, pegamos então a sombra, a reversão, né? A falha. O que tinha abaixo dessa barra aqui, né? De 15 minutos anterior, né? Essa barrinha aqui, tínhamos compradores aqui. Então abaixo dessa barra nós tínhamos compradores, tanto é que o preço subiu com muita força. E se nós estamos aqui analisando isso, nós conseguimos pegar essa falha de rompimento de 2 boxes e trabalhar dentro do filé com fritas, como eu chamo, 480 pontos. Então até uns 500 pontos nessa operação você já conseguiria fazer entre as 10h30 e as 10h43 aí. Então nada também, você levaria aí 8 minutos, 9 minutos aí, 10 minutos no máximo para estar realizando a sua meta. O importante para quem é pequeno, né? Para quem é CPF, é você ter a calma e a paciência de operar. Não é você colocar um monte de ordem no mercado e tradar um monte de vezes. Não, é ter a paciência, a calma de tentar pegar os melhores pontos do mercado, aquele momento de aceleração, aquele momento onde o preço vai a seu favor, onde você já consegue botar o stop no zero, onde você consegue se proteger e você poderia também estar, né, vindo por baixo dos boxes aqui, trabalhando seu trailing stop, e desde a entrada até onde o preço parou lá nos 141, o preço subiu 1.000 pontos, né? Então mais de 1.000 pontos, 1.060 pontos. Então essa entrada muito boa mesmo, bem interessante de ser feita dentro do método Renko Mais, com tudo que a gente tem de melhor aqui dentro do método. Depois a gente tem uma entrada que é o que eu chamo, né, que é entradas de repetição, onde o preço repete algo similar ao que ele fez anteriormente, né? E aqui nós temos, né, onde eu destaquei aí os 2 bulls, né, sinais de tendência de alta, né? Então aqui esse bull, por mais que ele já, né, o preço tenha andado, já tem um padrão de continuidade aqui bem no início da movimentação, onde foi confirmado, né? Então esse bull, ele também é operável, ele também é uma excelente operação, é um trade de alta probabilidade. Olha lá onde a gente estava comprando já, né, no meio do início para o meio da barra de 15 minutos, e o alvo era 161, pois nós já tínhamos atingido 141. Olha lá, 500 pontos também nessa operação. Então essas 2 operações do dia 15 nós conseguiríamos extrair, né, os 500 pontos necessários. Essa operação demorou 9 minutinhos, a primeira demorou 8 minutos. Então para você que está iniciando agora o entendimento do método Renko Mais, começou a seguir aí o canal, você pode ver que os nossos tipos de operação, elas são sempre muito bem pensadas. A gente sempre tenta operar essa velocidade que o mercado nos dá, né? É claro que aqui também, se a gente olhar para os 15 minutos, nós tivemos um pivô, né? Perna, correção, retomada da onda 3. Então também, né, uma excelente movimentação no 15, baseado no price action dos candles, para nos ajudar a ter uma tomada de decisão dentro do Renko, onde a gente vai aproveitar os padrões, vamos aproveitar as dinâmicas de Fibo e trabalhar tanto a entrada quanto o alvo através das dinâmicas. Então vamos agora analisar o dia 16 aqui
de fevereiro. A entrada melhor, né, a gente teve até duas, por assim dizer. Ela foi dada a partir das 11h30 aqui da manhã, então já um pouco mais à frente da manhã, né, onde a gente teve uma correção de 2 blocos depois de uma caixa de Pandora, né, então a caixa de Pandora aqui se transformou numa correção de 2 blocos e um bear de ignição. Como o dia vinha em tendência a perna 1, 2, 3, 4, a gente poderia ainda ter uma onda 5, né? Então, se a gente poderia ter uma onda 5, nós poderíamos trabalhar, então, essas operações. Outra coisa, né, que a gente tem aqui bem interessante, o preço caiu no dia, ele acelerou, tocou o 61 do FIBO, né? O FIBO, ele foi colocado nessa pernada aqui final do dia 15, né, do dia anterior. Então a gente teve aqui essa pernada onde teve esse FIBO colocado e ele tinha tocado o 61. 61 é o alvo, né, do Fibonacci, é o alvo do robô. Então o que o preço ele tem que fazer? Ele tem que voltar geralmente ao 111. Né? Essa é a dinâmica da correção do 61. Então, quando o preço chega no 61, o caminho natural dele é chegar até o 111. Para que esse FIBO não seja anulado e o 61 seja testado novamente, ele não pode tocar 7,6. E ele não fez isso, ele segurou aqui na região do 100 e foi, né, fazendo topos descendentes, e aqui a gente teve esse momento de aceleração. O alvo está aqui, ó, 330 pontos, poderia até 660 pontos, 650 pontos lá no final da perna. Então a gente teve uma boa entrada aqui, né? O stop dessa operação está aqui, né? Poderia ter vendido, abaixo aqui na correção de 2 blocos, poderia também ter vendido na correção de 2 blocos. Então você teria aí, ó, uns 400 pontos de alvo dentro dessa primeira movimentação e até a movimentação final até 710 pontos, né? Então um excelente trade, né? Uma excelente entrada para quem teve paciência, para quem esperou, né? Para quem não ficou clicando. Tivemos outras oportunidades? Sim, tem outras oportunidades aqui dentro do método Renko Mais. A questão é que eu estou nesse programa tentando destacar os melhores pontos operacionais que se teve no dia, né? E o melhor ponto operacional foi aqui. Então quem teve a paciência de esperar essa operação conseguiu fazer aí com velocidade, ó, 3 minutos na primeira movimentação, até o fundo aqui foram 14 minutos. Então menos de uma barra de 15 minutos você conseguiria extrair um belo capital do mercado financeiro, com stop no zero, com proteção, com tranquilidade de deixar o seu trade seguir. Então esse aqui foi o trade do dia 16, vamos agora para o dia 17. Então agora estamos aqui no dia 17, né, nessa bagunça lateral que foi o dia 17, né, sexta-feira antecedente ao carnaval, e não pense que não tivemos uma boa operação. Nós tivemos sim, logo aqui próximo às 10h30 da manhã, né, não é o melhor momento para se operar, por assim dizer, né, 10h30 da manhã, fechamento de barra de 15, fechamento de barra de 30, porém nós sempre temos que estar, né, medindo as nossas operações e entendendo o que está acontecendo no momento para aproveitar esse momento e fazer o nosso trade, né? E esse trade aqui, ó, falha de rompimento de 2 blocos em cima do 111, né, em cima do que nós chamamos de violino, né? Então é claro, também para que você consiga operar isso com maestria, com tranquilidade, você tem que acreditar, você tem que estudar e entender a ferramenta que você tem na mão, que é o Fibonacci. O Fibonacci ele é excelente para se trabalhar. O Fibo Robô aqui do método Renko Mais vem baseado em cima do Fibo do Marco Rossi, do Fibonacci do Marco Rossi, né? É muito interessante, muito bacana essa ferramenta. Ela te dá tanto o ponto de entrada quanto o ponto de saída através das dinâmicas. E aqui 111 leva a 7,6. Nessa operação, a primeira operação aqui, ela levou 15 minutos, né? Foi mais demorado, o dia foi mais demorado, a gente conseguiu 400 pontos, né? 410 pontos, e total da pernada ela chegou até fazer 600 pontos. Então, entre 400 e 500 pontos aqui você conseguiria fazer, mesmo dentro desse range lateral, mesmo dentro dessa bagunça toda que estava, né, o preço dentro da movimentação do dia, né? Então aqui, dentro do dia 17, a gente teve essa
movimentação, esse trade, não quer dizer que não tivemos outros, ó, a gente teve aqui outra falha de rompimento, ela trabalhou aqui, depois ela acabou indo, a gente teve, né, uma correção de 2 boxes que virou caixa de Pandora, nós tivemos uma correção de 4 boxes do topo, onde o preço caiu, né, também. Então assim, tem outras operações? Tem outras operações, mas a melhor operação foi essa dentro do método, né? Ela apareceu aí logo no início da manhã, né, 10h26 aí, não tinha nem meia hora que o mercado à vista estava cotando, então conseguiríamos fazer essa operação e extrair o nosso capital, colocar a nossa meta no bolso. Então essa aqui foram as análises da semana do dia 13 ao 17 do mini índice futuro. Vamos agora dar uma passada pelo dólar. Então começamos agora o dólar aqui, né, o FIBO do dia era topo aí da abertura, fundo feito às 9h49 aqui, 9h50 da manhã, onde foi confirmado. O preço tocou na abertura das 10 aqui, os 111 e voltou aqui no 48. Quando ele volta aqui no 48 seguro, não vai ao 23, então ele abriu primeiramente já esse trade aqui às 10h52 da manhã, né, no dólar, olha lá no topo, né, no topo da correção. Olha só que interessante isso aqui, né? Nós tivemos a movimentação de um pivô aqui sendo montado, né? Ó, perna, opa, correção, pivô, onda 3. Olha aí a onda 3, é o poder da onda 3. Então, a entrada lá em cima. Onde está o alvo dessa operação 48? Está aqui, ó, no 0, no 100. Olha só. E o preço foi aonde? Foi ali, justamente ali onde ele deu a primeira paradinha, a correção, né? E aqui, ó, dentro dessa operação do dólar, 16 pontos que você conseguiria fazer 15 pontos no alvo. Então, um excelente trade, onde você tem o stop colocado acima de uma barra de 15 minutos. A gente teve essa barra de sinal no 15 minutos, a gente tem aqui no 15 minutos um topo duplo entre barras mais baixo, um topo duplo mais baixo, longo. Então, tudo demonstrando que a gente poderia pelo menos vir para esse teste de fundo aqui do dólar. E olha ali, era até, né, o 111 ali, o alvo do teste de fundo. Nós saímos um pouco antes, né? Nós saímos muito bem nessa operação, sairíamos muito bem nessa operação aqui, com até 15 pontos. Depois, na continuidade da pernada, aqui a gente teve mais essa operação aqui, muito interessante, porque a gente já tinha tocado 111. Então, se o preço está entrando em tendência a partir do 7,6, qual que é o alvo? 127, olha lá onde é que o preço deu a paradinha, 127. Então, mais 13 pontinhos aí, 12, 13 pontinhos no dólar, né? Então, uma excelente pontuação no dólar. Novamente, olha lá o stop acima da barra de 15. Então, é um momento de tranquilidade, onde você opera com tranquilidade o mercado. E depois ele ainda deu aqui, ó, mais uma operaçãozinha para nós, alvo no 161, porque tocou um 27, ele abre alvos do 41 e do 61, onde você poderia ter entrado aqui nessa correção de 3 boxes e pegado até 14, 15 pontos aí na operação, ou entrado no bear de ignição aqui e pego aí seus 12 pontinhos na operação. O stop primeiro aqui da correção de 3 boxes aqui, com falha de continuidade aqui, quase que acima da barra de 15, stop do bear ali na abertura da barra do 15. Então, bem na verdade, nós tivemos três operações muito bem dadas pelo Fibonacci, pelo Price Action, pelo Renko Mais, aqui nessa pernada do dólar do dia 13. Agora, então, vamos lá para o dia 14. Então, agora, dia 14, dólar, né? Essa bagunça, essa lateralidade toda que foi o início aí do dia do dólar, né? Ó, até aqui, ó, 1h da tarde, então foi toda essa bagunça. Então, para o trader, né, para o day trader que opera pela manhã, geralmente nós operamos pela manhã, foi essa volatilidade, essa bagunça toda. E o melhor trade, por estar em lateralidade, nós tivemos aqui a correção de 4 boxes, que é uma correção, né, onde a gente usa para a lateralidade mesmo, para operar mais a lateralidade. 4 boxes na tendência não é tão interessante, né? Vai ter ocasiões, vai ter momentos onde ela vai se transformar, né, e ser um pouco mais interessante. Nós já entraríamos aqui nessa operação, né, com um topo lá confirmado, né, uma máxima mais baixa que a outra, né, uma grande barra aqui que
estava sinalizando uma volta para o teste de fundo, e dinâmica 4800, né? Essa é uma dinâmica aqui do Renko Mais, né? Onde a gente teve aí, ó, dá até 20 pontos na operação total, aí deu 22, mas até 20 pontos, né? Então uma excelente operação aqui, onde você em 12 minutos, menos de uma barra de 15, você conseguiria fazer 20 pontos no dólar, e o melhor de tudo, com um trade de stop no zero praticamente, né? Porque a sua entrada está aqui, olha só, sua entrada, né? Eu ensino isso para os meus alunos, né? O trade de stop no zero, né? Por quê? Para esperar sempre a melhor movimentação, tentar ter calma e paciência para pegar a aceleração de mercado, para não deixar o mercado voltar contra nós, para não deixar o mercado nos estopar, né? A entrada está aqui, o seu stop inicial está aqui em cima, olha lá, acima da barra de 15. Só que a partir do momento que ela andou aqui, ó, esse box, olha só o que a gente tem aqui embaixo, uma continuidade. Então andou 1, 2, 3, 4 boxes, você já poderia estar com o seu stop acima dessa continuidade, você já poderia estar garantido aí 2 pontinhos na operação e deixando o preço para o seu alvo. Então a tranquilidade de você operar. Depois aqui, ó, mais um padrão de continuidade aqui, mais um padrãozinho de continuidade aqui. Novamente, você poderia estar trazendo seu stop aqui para cima do padrão e garantido mais 7,5 pontos, 8 pontos nessa operação. Então você já poderia estar garantido aqui 8 pontos na operação para um alvo de 20. Então você vem trabalhando seu stop, você vem trabalhando essa operação com tranquilidade para que você não deixe o mercado voltar contra você e te estopar lá em cima novamente, numa operação que você já estava ganhando dinheiro e deixou voltar, né? E é claro, ter a tranquilidade de deixar o preço ir até seu alvo, sair do 48 e até o 100. Então esse aqui foi o trade do dia 14 do dólar. Vamos agora para o dia 15. Agora então dia 15 aqui no dólar, o melhor trade do dia 15 do dólar dentro do método Renko Mais foi aqui, ó, nesse momento aqui, nessa correção de 2 boxes, que é um padrão de continuidade também. Olha lá, nós já pegamos, né, pegaríamos o final da pernada aí da subida, então já bem o preço bem definido para onde ele estava indo, bem definido o que ele estava querendo fazer já. E é claro, olha lá, 161. O que aconteceu aqui? O preço tocou 127. 127 ele confirma alvos de 141 e 161. Então dentro dessa operação, ó, até 15 pontos aí possíveis, um pouquinho mais aí, 15 pontos e meio. No alvo lá deu 16 pontos e meio, né? Dentro dessa primeira movimentação aqui, 15 pontos você faria em 8 minutos. Para fazer lá os 16 pontos você ficaria 17 minutos, então um pouquinho mais de uma barra de 15, né? Seria essa falha aqui, ó, desse rompimento aqui em cima do 15. Então essa falhinha aqui, ó, de romper o 15, essa sombra que ficou, seria aqui, ó, a sua saída, né? Então olha lá, pronto, tá aí. Então você entraria aqui e em 8 minutos você faria de 10 a 15 pontos. Você queria um pouquinho mais, né? Você queria sair cravado no alvo lá, 16 pontos, você ia ficar um pouco mais nessa operação. Eu ensino meus alunos não fazer isso, a pegar e sair sempre um pouquinho antes do nível, para que a gente consiga obter o nosso lucro, o nosso ganho, sem estar deixando o mercado voltar e devolver dinheiro para o mercado. Você já está aqui 10, 15 pontos garantido, e aí de repente você se estopa aqui embaixo com 3, 4, 5 pontinhos apenas, né? Isso também gera um certo desconforto, né? Então é legal, né? E dentro dessa movimentação difícil também que foi, querendo ou não, aí o dia 15 aí do dólar, a gente conseguiria fazer um trade rápido, um trade tranquilo, onde teríamos stop no zero, onde conseguiríamos fazer todo o encaixe do método Renko Mais com toda a tranquilidade possível para se operar. Essa é a ideia do método Renko Mais, operar com tranquilidade, operar sem ansiedade, sem cliques excessivos, sem exposição excessiva, porque essa ideia de que eu faço trades curtos de 2, 3 pontinhos no dólar, de 50, 60 pontinhos no índice, só que você faz 20, 30 operações no dia, você está se expondo ao risco 20, 30 vezes. Então você está super exposto ao risco, porque pode acontecer qualquer coisa ali no momento, vir alguém falar alguma coisa, vir um dado que você não estava esperando e o preço entrar numa volatilidade e de repente pular sua ordem de stop e ser bem pior, né, a perda, bem pior o estrago. Então a melhor coisa possível para o operador
de CPF é ter calma e paciência para operar, tentar sempre pegar esses trades que eu chamo de trade de aceleração, onde o preço define bem o que ele vai fazer e ele vai embora, onde a gente já pode botar stop no zero e proteger nossa operação e fazer nosso ganho. Outra coisa é não ser ganancioso, né? Deixa sempre, né? Se o alvo é 16, pô, pega 14 pontos, pega 13, você não precisa sair cravado. Entenda isso. Entenda que quanto mais você proteger o seu capital, mais você vai conseguir rentabilizá-lo. Então esse aqui foi o trade do dia 15, vamos agora para o dia 16. Vamos lá então, vamos aqui para o dia 16. Então o dia 16 aqui, a gente teve até uma volatilidade na abertura aqui das 10h30 da manhã, né? Uma volatilidade colocada aqui, o preço, né, fez essas caixas de Pandora aqui no topo, bem no alvo do 61, né? Mas um pouquinho antes ele deu uma bela operação aqui para nós, dentro dessa correção de 3 boxes em falha de rompimento. O que ele estava falhando romper? Esse fundinho intermediário aqui, ó. Esse fundo intermediário, o preço falhou romper através aqui. Então eu tenho uma perna que veio aqui de baixo, né? Opa, deixa eu apagar aqui. Então a gente tem uma perna que vem lá de baixo, muito forte até, e ele está falhando aqui trabalhar. A gente até teve, né, essa operaçãozinha aqui, só que 9h40 da manhã, eu antes das 10 eu prefiro não operar, eu gosto de deixar o mercado à vista abrir para que a gente já tenha o mercado brasileiro inteiro cotando, né, as ações também cotando, para que a gente tenha uma tranquilidade maior para operar. Então aqui foi a entrada, ó. Então dentro dessa barra aqui a gente conseguiu operar. O stop está lá abaixo da barra e o alvo, né, teoricamente o alvo era um 61, pois a gente já tinha tocado um 27, porém 111, 141, a gente poderia estar fazendo essa dinâmica, pegando aí 10 pontinhos. O total da perna foram 15. Então quem tentou pegar 15 pontos não conseguiu, né? Porque você sair lá no topo aqui na máxima, né? Até conseguiu, porque saiu, né? Depois o preço voltou 4 boxes e saiu. Só que geralmente essa volta aqui muita gente acaba se estopando, deixando o preço, deixando um certo capital no mercado. Então a melhor coisa a se fazer é o quê? Entrou aqui, pegou 10, 12, 13 pontinhos aí, 14 pontinhos, botou no bolso, né? 10 pontinhos aqui para mim estava excelente, acho que uma boa operação. Para um dia que o preço abriu e acelerou, é difícil operar esses dias, não é simples, né? É mais complexo. E aí depois a gente tem mais uma operação aqui, aí dentro desse movimento já de lateralidade que a gente estava no topo. Depois a gente pode ver aqui que o preço no mesmo dia ele foi e voltou formando um ciclo de mercado em V aqui para baixo, né? Ó. Foi e voltou. Então isso aqui é um ciclo de mercado, de price action. Esse é um ciclo de mercado feito. E aqui, ó, nessa correção de 4 boxes, não é o mais interessante para a tendência, mas nessa correção de 4 boxes, depois vindo de uma falha de rompimento de 2 boxes aqui, nós temos mais esse trade aqui, logo, né, já 10h40 da manhã, onde a gente teve aí mais 12 pontinhos, o total da perna chegou a 14 pontos, mas tivemos aí mais 12 pontos de alvo. Então se conseguiu pegar 10 aqui, mais 10 aqui, 20 pontinhos no dia aí, meta no bolso, às 10h45 da manhã. Esse trade foi bem rápido, se a gente for ver aí, 4, 5 minutinhos, é uma barra de 4, né, não foi nem uma barra de 5 minutos, 4 minutinhos, botou o dinheiro no bolso, pegou 10 pontos, então 20 pontinhos no dia feito entre a primeira entrada e a segunda entrada. Você poderia até ter pegado os 12 pontos, 13 pontos na primeira, 11 pontos aqui na segunda, então você poderia fazer até mais de 20 pontos através da lupa do método Renko Mais. Então agora vamos lá, vamos para sexta-feira, para o dia 17. Então agora dia 17, um pouquinho antes de começar a análise aí, assiste o vídeo até o final aí, que tem uma surpresinha sobre a ação de ensino voltada para o day trade aqui dentro do método Renko Mais. Então se você quer aprender aí um pouco mais sobre o método, se você quer fazer o meu curso, espera aí até o finalzinho aí, que após essa análise eu vou apresentar uma nova ação de ensino voltada para o day trade. Então, a melhor operação aqui do dia, né, ela começou já tarde, já à tarde, por assim dizer, 1h30 mais ou menos aqui, que foi a entrada, né, já confirmado, FIBO tocado, 127,
e essa primeira entrada aqui, ela chegou a dar, né, andou 14 pontos e meio até o alvo 19 pontos, então até os 20 pontos aqui você conseguiria fazer só pela dinâmica, e o preço ele chegou da entrada a cair 38 pontos. Ele, é lógico, levou 47 minutos para fazer toda essa movimentação. A primeira movimentação em 6 minutos, a segunda movimentação levou meia hora, né? Então, essa primeira entrada aqui nessa correção de 2 box, depois a caixa de Pandora aqui, muito boa, né? Gerou aí de 10 a 12, 13 pontos aí, com uma certa tranquilidade, né? Em questão de 6 minutos aí você faria aí 12 pontos, né? E 10 pontinhos também, então muito rápido aqui, você não iria ficar muito tempo exposto. Trade que aqui 3 boxes depois você já poderia tirar seu stop de cima aqui do box e colocar no zero, ou seja, proteger sua operação, ficar tranquilo nela, mesmo que se você quisesse pegar mais pontos não seria estopado, né? Você teria aqui essa movimentação, depois dela você poderia estar trazendo o stop para cima desses topinhos anteriores aqui e tá garantido aí 5 pontinhos para um total depois, né, de até 38 pontos aí. Então até 35 pontos aí com tranquilidade dentro dessa entrada aqui, dentro dessa movimentação. Então essa aqui foi a melhor entrada. A gente até teve, né, essa correção de 3 boxes aqui, mas já olhando assim pelos candles aqui, muito boa também, né? Quando a gente olha aqui, a gente tem esse martelo, né? Essa espécie de martelo aqui que foi fechado. O preço ele faz o que é vestir a gravata. Se você não sabe o que é vestir a gravata, tem vídeo meu aí no canal falando, né, o que é esse padrão. E dentro dessa entrada aqui, o preço caiu aí em 23 minutos 25 pontos. Então você poderia ter feito aí até 25 pontos. É claro que uma entrada já não tão simples de fazer, o preço 2 horas da tarde já estava no período da tarde, difícil você operar, mas como eu disse, né, eu estou aqui nesse programa para demonstrar onde teve os melhores pontos operacionais do dia e a paciência que a gente geralmente tem que ter para estar tendo esses pontos. Então esse aqui foi o trade da semana, esse programa novo aqui dentro do Método Rico Mais. E se você quer saber um pouquinho mais sobre day trade, se você quer aprender um pouquinho mais sobre o Método Rico Mais para operar, fica aí que eu tenho um recadinho para você. Então, para você que quer aprender mais sobre o day trade através do Método Rico Mais, tem novidade aí dentro do método, o treinamento Day Trade Rico Mais. Esse treinamento vem para substituir a minha mentoria trader. Ele é voltado única e exclusivamente para um método aplicado dentro do day trade, seja do mini índice, seja do mini dólar. Vou ensinar tudo o que está dentro do método para você através desse treinamento. Se você quer saber mais sobre ele, como ele vai funcionar, qual vai ser o valor, hoje, dia 20/2/2023, no início da noite, eu vou estar soltando um vídeo explicando qual vai ser o funcionamento, quanto que vai custar, o que você vai aprender, os acessos que você vai ter a vídeos extras, ao professor, né? Quanto tempo você vai ter de acesso ao professor, tudo muito bem definidinho, tudo muito bem explicadinho. Se você quer receber um desconto nessa primeira turma que nós vamos ter aí para a semana que vem, o treinamento Day Trader Rico Mais, abaixo eu vou deixar o link para o meu canal do Telegram na descrição do vídeo. Então vai lá para o canal do Telegram, que lá eu vou estar passando um desconto exclusivo para quem está lá no canal. Beleza? No mais aí, espero que você tenha gostado do vídeo 3 da semana. Se você gostou, dá um like, compartilha aí com quem você conhece, ativa o sino das notificações aí no canal se você não ativou. Se você não está inscrito, se inscreve aí, dá uma força pra gente aí, para que o Método Rico Mais cresça mais ainda e possa ajudar cada vez mais pessoas. No mais aí, obrigado pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!